Salve galera do canal do Medeiros, sejam muito bem-vindos, muito boa noite aí, finalzinho dessa terça-feira, e eu tenho alguns assuntos para a gente comentar aqui. Primeiro, deixa eu pedir para você se inscrever em nosso canal, ativar as notificações, dar um like no vídeo é muito importante, você contribui demais para o crescimento aqui do canal do Medeiros. Estamos quase batendo 35 mil inscritos aqui no YouTube, meu muito obrigado a você que está todos os dias por aqui com o canal do Medeiros. Bom, eu queria falar sobre mais algumas situações que vêm acontecendo nos bastidores em relação a possíveis saídas de alguns atletas do Botafogo, mas eu queria já deixar de antemão para vocês uma ótima notícia. O Botafogo garante que até o final do ano vai manter seus principais destaques. Depois do campeonato, é outra história. Provavelmente o Botafogo não vai conseguir segurar alguns jogadores, mas nesse momento o Botafogo não tem necessidade de vender esses jogadores que são destaques, só se alguém pagar a multa rescisória, o que eu acho muito difícil, porque a multa rescisória é muito alta, e o jogador decidir sair. Só que a questão é, nem os jogadores estão querendo sair, por conta de toda essa possibilidade de ser campeão brasileiro, de toda essa possibilidade também de ser campeão da Copa Sul-Americana, desse grande momento que vive o Botafogo. Além do Botafogo não querer vender, os próprios atletas sabem que tem que ficar até o final do ano, e aí depois, lá no final do ano, eles repensam e vê o que vai fazer em 2024. Por que eu estou falando isso? Porque o Botafogo recebeu aí mais sondagens em relação ao Adrielson e também em relação ao meia Carlos Eduardo, né, que a gente chama somente de Eduardo. O Eduardo, ele recebeu mais sondagens aí do futebol árabe, onde ele é sheik, né, cara, onde ele realmente é muito adorado por lá. Ele que já teve uma grande passagem pelo Al Hilal, né, inclusive foi eleito em 2019 aí o terceiro melhor jogador do Mundial de Clubes, fora que lá no Al Hilal ele sempre foi um dos grandes destaques do time, ele é muito adorado por lá. Ele recebeu sondagens do fundo árabe e pode ser que chegue algumas propostas aí para o Eduardo lá desse mundo árabe, né? Enfim, não dá para dizer qual é o time ainda, mas foi um fundo árabe que fez aí uma sondagem e sinalizou aí com uma proposta entre 6 a 8 milhões de euros para o Botafogo. Só que a multa do Eduardo é o dobro disso aí. A multa do Eduardo é muito mais, é um pouquinho acima de 15 milhões de euros, e o Botafogo só vende se alguém chegar e pagar a multa. Aí o Botafogo não tem o que falar. Ó, vem cá, tô pagando tua multa. E aí, Eduardo, tu quer ir ou não? Somente essa situação. Eu acho muito difícil alguém pagar a multa rescisória de um jogador que já está com 33 anos. Acho até surpreendente já se essa proposta de 6 a 8 milhões de euros chegar para um jogador de 33 anos, apesar do Eduardo ser um craque, na minha opinião, joga muita bola. Acho realmente que um jogador já está com a idade avançada, então é realmente muita grana para o Eduardo. Então, assim, além de toda essa questão também, que o Botafogo já deixou bem claro que não deve liberar o atleta, o próprio Eduardo não quer sair do Botafogo, né? E isso não sou eu nem que estou dizendo, ele mesmo afirmou no programa Boleiragem, falando que ele quer ficar no clube. Ele falou, só saio se o Botafogo quiser. Então, ele deixou claro que por ele fica. Então é muito difícil, as sondagens existem, vão continuar, as propostas vão acontecer, só que tranquilizando o torcedor do Botafogo, é muito difícil que o Botafogo perca o Eduardo aí nessa janela de transferências. O Adrielson é um caso à parte. Por quê? Porque o Adrielson é um jogador que deve sair do Botafogo no final do ano, né? É bom a gente já, como torcedor do Botafogo, ir se preparando para isso. Porque o Botafogo chegou a conversar com o atleta, né, para ver em relação ao que ele pensa sobre o futuro, e é um sonho do jogador jogar na Europa, assim como deve ser também de outros jogadores que são jovens, assim como ele, né? O Lucas Perry também, apesar do Lucas Perry já ter jogado na Europa, no Crystal Palace, ele obviamente tem desejo de voltar na Europa com maior destaque. E o Adrielson tem esse desejo de jogar na Europa, só que o Adrielson entendeu também que o momento especial do Botafogo requer que ele continue pelo menos até o fim do ano aqui. Então o Botafogo já recusou algumas propostas para o Adrielson, e o Dínamo de Moscou, né, um time da Rússia, também deve fazer uma proposta. Já está formalizado o interesse do Dínamo
no jogador Adrielson e deve formalizar a proposta nos próximos dias pelo zagueiro do Botafogo. Mas aí entra também na seguinte situação: o Botafogo não tem a necessidade de vender o Adrielson, o Botafogo só não vai ter poder de recusar a proposta se alguém vier e pagar a multa rescisória do Adrielson, que hoje está em torno de 30 milhões de euros. Ninguém vai dar 30 milhões de euros. Ninguém. A multa rescisória protege o Botafogo por conta disso. É um valor muito alto. Então a proposta que deve chegar aí é uma proposta em torno de uns 6 a 7 milhões de euros também, e o Botafogo deve recusar essa proposta. E no final do ano, se Deus quiser, com o título brasileiro e título da Copa Sul-Americana, por que não? Aí sim, muito provavelmente o Adrielson deve sair para a Europa e que ele faça uma escolha muito boa, tá? Com todo respeito ao Dinamo de Moscou. Toda vez que a gente fala isso com todo respeito é porque a gente vai criticar depois, né? Mas, enfim, Dinamo de Moscou não é a melhor escolha para o Adrielson, né? Aí saindo do campo da informação um pouco, né? Já dei as duas informações para vocês sobre o Eduardo, sobre o Adrielson, né? Duas notícias boas, né? Falamos dos interesses e tudo mais, mas a notícia boa é que eles vão ficar, pelo menos até o fim do ano. Agora indo para o campo da opinião um pouco, Dinamo de Moscou não é a melhor escolha para o Adrielson, né? O Adrielson tem capacidade de pegar um time, na minha opinião, aí do primeiro escalão da Europa, cara, né? Ele tem muito potencial, Adrielson. É um zagueiro que tem uma impulsão enorme, um senso de posicionamento, dificilmente perde os duelos, tanto no gramado quanto aéreo. É um jogador realmente de muita raça, um zagueiro sério, né? Um zagueiro que eu brinco que ele é aquele zagueiro raiz, né? Que joga com a camisa por dentro do calção. Realmente o Adrielson é um jogador que Dinamo de Moscou não nem de longe a melhor escolha para ele. Cabe aí o Adrielson em um time da Premier League, da La Liga, ou então em Portugal, talvez um Porto ou Benfica, enfim, dá para ele pegar um time muito melhor que o Dinamo de Moscou. Então, Adrielson, fica até o final do ano. Depois que você for campeão aqui pelo Botafogo, aí tu vai seguir tua vida na Europa como já com teu nome marcado na história do Glorioso. Beleza? É isso. Notícias boas. Esse é o último vídeo dessa terça-feira. Se você está assistindo na quarta, esse vídeo saiu na terça-feira à noite, início da madrugada de quarta, e o próximo vídeo já é para a gente falar aí sobre Botafogo e Patronato, que o Botafogo deve poupar os jogadores, deve entrar com o time quase todo reserva aí, um mistão do Botafogo para tentar se classificar para as oitavas de final da Copa Sul-Americana. Ok? Obrigado aí pela audiência de vocês. Um abraço. Até a próxima.